Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje passando para vocês a instrução complementar referente ao processo de contratação temporária, convocação para o exercício de função na rede estadual de ensino da SEMG. Esse documento importante que é a instrução complementar número 2, hein? Tivemos a instrução complementar número 1, dando toda a orientação sobre esse processo online, por e-mail, e agora sai essa importante instrução que eu acho que você deve acompanhar esse vídeo por conter orientações sobre comprovante de endereço, por exemplo, e também sobre alguns detalhes que eu vou marcar para vocês no caminhar desse vídeo sobre a questão da convocação, vocês candidatos que estão chegando até as escolas, que podem assumir a vaga ou podem ser dispensados. Nós temos orientações importantes aqui, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Essas considerações aqui que nós vamos passar para vocês, elas levam em consideração, obviamente, né, o prazo de vigência do estado de calamidade pública que foi prorrogado em função desse decreto 48.102 e, obviamente, em relação também à resolução 4498, que trata sobre a questão da contratação temporária e a convocação de candidatos para o exercício de função na rede estadual de ensino e que subsidia aí o cumprimento dessa legislação. Importante, viu, acompanhar essa instrução de número 2. E aí nós temos aqui de cara as obrigações da superintendência, que rapidamente nós vamos dizer o seguinte, ó: coordenar e orientar todo o processo de contratação temporária e convocação, garantindo transparência no preenchimento das funções para assegurar o funcionamento da unidade de ensino. E a outra obrigação da superintendência, sempre solidária, viu pessoal, à escola, é organizar e publicizar o processo em caráter excepcional de contratação temporária, convocação nas unidades de ensino. A gente tem uns sites aí, o pessoal está até acompanhando, pergunta às vezes no canal: ô Tancredo, cadê o site com os editais? E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão desses sites. Acompanhe esse vídeo que daqui a pouco nós vamos dar orientações para vocês sobre onde encontrar essas vagas, tá pessoal? E por que essas vagas ainda não apareceram como nós estamos acostumados? É por causa dos prazos, mas segura aí, vamos acompanhar aqui no item 3, mais uma obrigação da Superintendência Regional de Ensino: orientar e acompanhar as unidades de ensino em responsabilidade solidária para o cumprimento das disposições desta instrução complementar. E nós temos várias também outras obrigações da unidade escolar. Atenção, gestor escolar, secretários de escola, TBs, atenção pessoal, vocês que colaboram aí nesse processo, olha a responsabilidade aí da unidade de ensino, que é grande, viu pessoal? Mas respondo para vocês e complemento dizendo o seguinte: sempre a superintendência é solidária àquilo que acontece em relação às escolas. Por isso, o cumprimento do dispositivo número 1 e da instrução número 2 tem que ser observados, tá pessoal? Esses itens aí. Mas o item 1 aqui está falando o seguinte: cadastrar no SISADP as vagas destinadas ao processo de contratação temporária, convocação presencial, observando as datas estabelecidas nos cronogramas e orientações. Nós temos cronogramas e orientações emitidos pela Secretaria de Educação e lá fala em data. Então, se por acaso o seu conteúdo, a sua função, a sua vaga não apareceu, é porque ainda não tem data para colocar lá no controle quadro pessoal. Esse SISADP é um sistema que o diretor tem acesso, somente o diretor, a Superintendência Regional de Ensino tem acesso, que é onde eles colocam as vagas para a designação. E lembrando que quando se coloca a vaga no SISADP, atenção pessoal, passa por 4 crivos, atenção, de autorização. Primeiro, por isso que demora um pouco. Primeiro tem que ser autorizado, tem que ser colocado pelo diretor. Depois tem que ser autorizado pelos poucos inspetores que nós temos, sobrecarregados inclusive, com muitas escolas e com muito serviço, não é brincadeira. Terceiro, vai para a regional, que também está super sobrecarregado. Eu tenho mandado vários e-mails para a superintendência e às vezes eu vejo que demora a responder por causa disso. Eles estão sobrecarregados. E também vai para a cidade administrativa, que por sua vez autoriza. Depois de passar por 4 desses procedimentos aí, desses processos,
aí ela é autorizada ou não, porque alguém pode também recusar essa vaga, voltar para conserto e aí vai. Agora vamos tratar aqui da questão do SESEC, dos conservatórios. Tem pessoas perguntando, está escrito assim, ó, registrar no campo observação o quantitativo de alunos e turma de alterações ainda não registradas no sistema nos casos do SESEC e conservatório. A Secretaria tem acompanhado de perto o quantitativo de alunos, turmas, tá, pessoal? Registrar justificativas pertinentes à análise e aprovação da vaga. Quem faz isso é o diretor. Publicizar os editais de contratação temporária com vocação, promovendo a ampla divulgação. Lembrando, pessoal, que essas vagas têm que ser divulgadas com um prazo mínimo de 24 horas. Se você perceber que o edital foi lançado e não respeitou as 24 horas, você tem que realmente procurar os mecanismos através dos recursos, tá, pessoal? Muito especialmente em relação à escola, no primeiro lugar, inspeção, superintendência e seguindo essa ordem aí, tá bom? Processar a contratação temporária com vocação de forma transparente, assegurando aos candidatos consideração e respeito. É preciso respeitar a ordem de classificação no concurso, é preciso respeitar o servidor convocado quando ele vai até a escola. Atenção aí, pessoal, fica atento nisso aí, importantíssimo passar essa informação para vocês. Obedecer rigorosamente a listagem classificatória definitiva dos candidatos inscritos por município SRE, conforme critérios estabelecidos pelas resoluções. A 4474, que trata sobre a questão do administrativo, a 4475 do magistério e pela resolução 4498, que define critérios e diretrizes, vamos dizer assim, para a convocação, contratação de servidores, de candidatos no processo seletivo 2021. Lembramos que a Superintendência Regional de Ensino e as unidades de ensino não estão autorizadas a proceder à reclassificação dos candidatos. Daqui a pouco nós vamos dar alguns exemplos para vocês aí de situações que podem eventualmente acontecer. Utilizar o crivo de conferência de documentos para todas as funções. O que é isso? A Secretaria mandou, depois que começou o processo de designação, porque é assim, manda depois, né, pessoal? Acontece o processo, manda depois. A gente já está até designando o servidor, o e-mail chega lá com aquele tanto de papel. Mas mandou lá o crivo de conferência de documentos para todas as funções. E ao chegar essa documentação, a gente tem que fazer ali, tem um documento que chama crivo de conferência, e você vai utilizar esse documento para consultar se está de acordo com o artigo 30 da resolução, que trata sobre a questão da documentação. Proceder à análise rigorosa da documentação apresentada pelo candidato, comprovando as informações constantes da listagem classificatória definitiva. O candidato, ele só faz jus àquela classificação porque ou ele é concursado, não nomeado, ou ele é habilitado, fez a inscrição e está lá classificado com contagem de tempo. Então é preciso fazer uma verificação rigorosa para ver se aquela classificação, aquela convocação faz jus àquilo que foi inserido no sistema, né, pessoal? Observar o disposto no memorando circular número 18 de 2021 do gabinete. Esse memorando circular número 18, eu vou mostrar para vocês na tela nesse momento. Ele fala sobre orientações sobre prazo de validade das declarações, certidões de conclusão de curso. Em resumo é o seguinte, eu mesmo havia feito um vídeo há um tempo atrás, onde eu falava que a certidão de declaração de conclusão de curso, declaração ou certidão de conclusão de curso, acrescidos do histórico escolar, expedidas em período inferior ou igual a 390 dias, eles deveriam ser regra, tinha que ser assim. Poderão ser considerados para análise, tá? Inferior, poderão ser considerados para análise. Agora, em função da pandemia, olha o que diz o parágrafo 3º aqui, eu vou ler para vocês nesse momento na tela. Todavia, em razão do estado de calamidade pública, segue a mãozinha aí, ó, causado pelo agente coronavírus, excepcionalmente, poderá ser aceita para fins de contratação temporária para atuação do quadro administrativo e para fins de convocação para o exercício de funções do quadro magistério, a declaração, certidão de conclusão de curso de graduação
expedida em período superior a 390 dias da data da conclusão do curso, como comprovante de habilitação, considerando a interrupção das atividades acadêmicas presenciais nas instituições de ensino superior. Registrar nas atas de contratação temporária todas as ocorrências, bem como nome e classificação de todos os candidatos. Importante, inclusive, imprimir aquele resultado que saiu na internet com a convocação, a contratação dos servidores. É importante ter essa informação e registrar em ata, inclusive que foi encaminhada pela secretaria um modelo para ser seguido. Ao finalizar o processo de contratação temporária, deverão ser impressos o contrato temporário e o QI. O QI, na verdade, é o contrato lá, né, pessoal? Para a convocação, deverão ser impressos o termo de convocação e o QI, quando for o caso, que após assinados serão arquivados na pasta funcional do servidor. Isso é tranquilo porque o diretor faz, né? Cumprir as normas emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. E quero lembrar aqui, pessoal, sobre o anexo 1 e o anexo 2, houve mudança no anexo 1, mas aquele anexo 1 antigo ele vale. O anexo 1 novo também vale, do atestado médico. Então vá ao médico, peça o atestado médico direitinho. E aquelas normas que dizem respeito a servidores que tiraram licença por período superior a 15 dias também estão vigentes, tá, pessoal? Então é importante que quem tirou licença por período superior a 15 dias, que pegou, assinou o contrato, tá, pessoal? Vai lá, liga lá no RH Responde. Eu fiz um vídeo tratando sobre essa matéria. Se tiver dúvida, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela nesse momento aí, ao final, procura aí, vou colocar na descrição. Aí você depois assiste, porque tem todas as orientações mais importantes. Você tem até 10 dias, depois que assinou o QI, para marcar lá, abrir um chamado no RH Responde, tá, pessoal? E até 90 dias a partir da data da publicação do documento, que me parece foi dia 26 de fevereiro, se não me falha a memória, para você entregar esse documento para o diretor da escola. E aquele anexo 2, aquele formulário, tá, pessoal, tem que entregar no ato da convocação, lacrado envelope pardo ou envelope, tá? Vou falar pardo, mas pode ser qualquer outro envelope, mas tem que estar lacrado e tem que entregar no ato para todos os candidatos. Instruir e enviar para a SRE tempestivamente durante todo o ano os processos de acúmulo de cargos acompanhados da documentação nos termos da legislação vigente. Isso aí é com o diretor que vai acompanhar esse processo. Agora eu vou falar sobre orientações gerais do processo de contratação temporária, convocação. Nós temos aí algumas orientações importantes. Não será desclassificado o candidato que durante o período da inscrição para o processo de contratação temporária, convocação de 2021. Vamos lá. Digitou erroneamente o nome. Você digitou o nome errado lá sem que o descaracterize. Uma vez que comprove com a sua identificação, não será desclassificado. Comprove informação que o classificaria acima da ordem que está inserido na listagem geral de classificação. Cita até um exemplo aqui. Vamos pegar um candidato que fez inscrição informando que possui matrícula e frequência a partir dos 3 últimos períodos em cursos de licenciatura plena. Ele tem o CAT direitinho, ok, mas ele conseguiu o certificado a declaração de conclusão de curso acompanhado do histórico. Então ele não tem que ser desclassificado do processo, ele vai ser designado normalmente, tá, pessoal? Importante porque ele está levando o que é mais, é plus. Ele, afinal de contas, apresenta a declaração de conclusão de curso. Ele tinha levado o CAT, mas ele já formou mesmo, está tudo direitinho, então não há problema nenhum em relação a esse aspecto aí. Vamos seguir aqui, pessoal. Apesar de não comprovar todo o tempo registrado na inscrição, comprove um tempo superior ao do candidato com classificação subsequente na listagem geral de classificação. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um candidato, por exemplo, classificado em 5º lugar, ele informou 520 dias, mas na prática ele tem 500. Ele informou 520 no tempo de serviço. Esse é o certo, tá, pessoal? Mas o correto era 500. Olha para você ver o que acontece com esse candidato. O candidato classificado no 6º lugar, ele informou e comprova 499 dias de serviço. O acerto do tempo de serviço no classificado em 5º lugar não trará alteração na listagem, nem prejuízo ao que está posicionado no 6º. Olha, ele falou que tem 520, você entendeu? Classificado em 5º lugar informou 520 dias de serviço, certo? Mas o correto é 500.
Só que quem está atrás dele está com 499, ele vai ser prejudicado? Não. Então é importante passar essa informação para vocês. O acerto do tempo de serviço do classificado em quinto lugar não trará alteração na listagem nem prejuízo. Agora, se trouxer alteração na listagem, já era, pessoal. Já era. O que vai falar aqui o exemplo 2. O candidato classificado em quinto lugar informou como tempo de serviço 520 dias, sendo que o correto seria 500, ok, pessoal? O candidato classificado no sexto ele tem 501. O que acontece? Ele já passou na frente dele. Então, nesse caso, gente, não tem como. Aqui, ainda continua aqui, ó, o sétimo lugar comprova 498. No momento da contratação temporária, mesmo que o classificado em sexto lugar não esteja presente, o classificado em quinto lugar não poderá ser contratado, pessoal. Convocado, mesmo possuindo intento maior que o sétimo classificado, pois alteraria a classificação geral no município. Olha, é muito sutil isso aí, viu? Cabe ao gestor realmente acompanhar de perto, chamar sempre o secretário para estar ali do lado, fazendo a contratação, a convocação e a apuração dessa documentação. O candidato que participou das rodadas do processo de contratação temporária online, convocação online, e não compareceu na apresentação, seja presencial ou virtual, para conferência e assinatura de documentos, ele poderá participar do processo de contratação temporária presencial, convocação presencial, nos termos da instrução complementar 1. Só que a instrução complementar 1 também vai falar o seguinte: presta atenção nessa informação que eu vou dar para vocês. Pega lá na instrução que está aí, ó, na tela para você nesse momento. Vou mostrar para vocês que isso é importante. O candidato selecionado que não comparecer na unidade de exercício conforme itens 6 e 7 e do capítulo 2 dessa instrução complementar será desclassificado e não concorrerá na segunda rodada. Então o que eu estou dizendo para vocês é que o candidato que participou das rodadas do processo de contratação temporária online e não compareceu na apresentação, seja presencial ou virtual, para conferência e assinatura de documentos, poderá participar do processo de contratação temporária presencial nos termos da instrução complementar. Só que se ele foi chamado na primeira e ele não pegou, o que acontece? Ele perde a segunda chamada, mas no presencial ele vai participar, tá, gente? Na contratação temporária, convocação que demonstre situação de acúmulo comprovadamente ilícito por contrariar princípios constitucionais, não poderá ser efetuada a contratação nem a convocação. Situações que incluem outras esferas administrativas, mas que já forem julgadas ilícitas, a contratação temporária e convocação deve ser impedida. E ainda nessa situação, quando for lícito, a SRE e a unidade de ensino poderão solicitar declaração do servidor informando que não teve acúmulo julgado ilícito. Atentar para a situação de incompatibilidade de horário para candidatos convocados contratados no processo online e de localidades distintas. O candidato pega, por exemplo, de manhã e pega de manhã na outra escola também. Aí não tem jeito, né, pessoal? Agora, sobre comprovante de endereço, tem 3 observações importantes que eu quero passar para vocês. O candidato deverá apresentar o original e a cópia do comprovante de endereço atualizado, 3 meses, tá? Em conformidade com a Lei Federal 7.115, que dispõe sobre prova documental. O documento deve estar no nome do candidato e, caso não esteja, poderá comprovar a ligação de parentesco com a pessoa que está com o nome no comprovante apresentado. Por exemplo, se for do cônjuge, pode ser necessário apresentar a certidão de casamento. O candidato que não dispuser de comprovante de endereço em seu nome poderá declarar seu endereço conforme modelo. Olha esse modelo aí, pessoal. Deixo também na descrição do vídeo para que você possa fazer o download, preencher e levar no ato da designação e da contratação. Mas olha o que diz a lei federal que trata sobre a questão do comprovante de endereço. Vamos a ela. É a Lei 7115, de 29 de agosto de 1983. Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências. Aí o artigo 1º está falando assim, ó, a declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Só que não se aplica para fins de prova em processo penal. Volto para o vídeo. Continuando aqui, em relação ao PIS/PASEP, é importante passar essas informações para vocês. Quem não tiver o PIS/PASEP, tá, pessoal, pode fazer uma declaração de próprio punho, não há problema nenhum.
Agora, se você tiver, leva o PIS/PASEP para apresentar no ato lá. E serve também, dentre outros, olha só, o número, dentre outros, o cartão PIS, contra-cheque, a via única emitida pelo portal do servidor, extrato do PIS, extrato bimestral do FGTS, consulta do trabalhador de sua conta, consulta do trabalhador de sua conta vinculada no âmbito da Caixa na internet, carteira de trabalho e previdência social, RG, cartão do cidadão, cartão Bolsa Família e, repetindo, pode também apresentar essa declaração de que não possui o PIS/PASEP, faz de próprio punho mesmo, não há problema nenhum. As unidades de ensino e ou funções que foram excetuadas da contratação temporária online, convocação online, quem é que foi excetuado aí do processo? Professor de apoio, campo, quilombola, vocês lembram, pessoal? Integral, né? Nós tivemos várias modalidades de ensino aí, conservatório de música, né? Que ficaram excetuadas desse processo online. Então, o que estão falando aí? Ó? Terão apresentação do candidato na unidade de exercício com documentação completa para assinatura do QI do contrato temporário ou termo de convocação, quando for o caso, com exercício a partir de 8/3/2021. E as unidades de ensino que participaram do processo online, elas poderão iniciar o processo de cadastro de vagas remanescentes, pessoal, não preenchidas a partir de 15/3. Então, às vezes as pessoas perguntam, cadê as vagas? Por que as vagas não estão aparecendo? É porque primeiro tem que acabar esse processo online, a primeira e segunda chamada. Quando acabar, você vai consultar nesse site aqui, ó, controlequadropessoal.educação.mg.gov.br/divulgação. Clica lá, a partir do dia 15/3. Aliás, você pode até ir consultando, que já tem PEB apoio lá que eu já vi, tá, pessoal? Já vai consultando. Mas a data mesmo para você inserir as vagas remanescentes nas escolas, 15/3. A secretaria, por exemplo, ela pode não saber que um determinado servidor efetivo entrou de licença. Nesse caso, o diretor deverá colocar essa vaga a partir do dia 15/3 e pedir esse servidor. Então vamos seguir aqui, ó. As unidades de ensino que não solicitaram a vaga em tempo hábil no sistema online poderão iniciar o cadastro das vagas a partir de 12/3/2021, gerando um edital para o exercício a partir do dia 15/3. Então, as unidades de ensino que não solicitaram a vaga em tempo hábil no sistema online. Então, eles podem fazer isso a partir do dia 12/3, gerando edital para o exercício a partir do dia 15/3. É porque se você colocar essa vaga até 12/3, provavelmente, eu não tenho certeza, tá, pessoal, mas provavelmente vai para a segunda chamada online, né? Quando é que vai ser a segunda chamada online? Acompanha aí, pessoal. Olha lá, por favor, lá, e vamos acompanhar aí nos comentários aí. Eu quero a participação de todos vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Agora tem uma orientação aqui que é para o diretor da escola. Não convém eu ficar tratando desse assunto, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas é muito importante, quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto aqui, ó. Esse aqui é mais importante, ó. Excepcionalmente para as vagas de PEB, para todas as vagas de conservatório e SESEC, o campo turno do QI estará habilitado para que a unidade de ensino que possui vaga com horário diferente disponibilizado na escolha online preencha o horário do turno correto, registrando esse procedimento em ata. O candidato que não aceitar a alteração do turno será encaminhado para a rodada subsequente. Essa informação aqui é importante, pessoal que trabalha com SESEC, hein, pessoal, Conservatório de Música. Fica atento nisso em relação à mudança de turno. E agora vamos falar sobre pequenos reparos, que foi uma demanda assim, gigantesca dos diretores, né? Porque não constava lá essa solicitação de pequeno reparo, mas olha, ó, caberá ao diretor da unidade de ensino verificar entre os candidatos encaminhados para a função de ASB aqueles que têm aptidão para executar os pequenos reparos. Caso nenhum ASB se enquadre neste perfil, o diretor deverá distribuir as vagas conforme listagem de classificação, registrando todos esses procedimentos em ata. As unidades de ensino indevidamente registradas no processo online e que teriam a contratação ou convocação presencial não terão suas vagas preenchidas, encaminhando o candidato selecionado no sistema para a rodada subsequente, registrando esse procedimento em ata. Deverá comunicar a SRE, que consequentemente formará DIGEP para autorização da abertura do processo presencial. É uma pena, às vezes, quando o candidato chega à escola e ele é dispensado. Então, mas existe uma função lá, pessoal, tem essa frustração, mas tem uma função lá que o diretor coloca e aí ele é encaminhado para a segunda rodada, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Para informar sobre o não preenchimento da vaga à unidade, ou a SRE deverá acessar o menu cadastro, e eu vou deixar para lá, porque tem um motivo da não contratação temporária ou convocação,
e colocar a vaga não preenchida lá, tá? E certamente, dependendo dessa situação, você pode ficar tranquilo que vai lá para a segunda chamada. Agora, tem situação que se o diretor preencher errado, ele pode cancelar a resposta que está falando. Mas olha aí, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui dois campos aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Presta atenção nesse aqui, ó. Vaga, retorna, rodada subsequente, canto direito superior aqui, ó. Pegou, pessoal? Vamos pegar um marcador aqui, um raio laser aqui. Vai ficar mais fácil. Mas tá vendo esse campo aqui, ó? Vaga, retorna, rodada subsequente. Candidato retorna para a rodada subsequente. Isso aqui é importantíssimo, ó. Olha quando o candidato volta, olha aqui, ó. E quando que a vaga retorna para a rodada subsequente. Olha aqui, ó, não retorna e sim, ela retorna. Aqui no caso, vamos falar desse sim aqui primeiro, quando o candidato retorna para a vaga subsequente. É quando o servidor, por exemplo, chega na escola e tem um servidor efetivo. Ele foi movimentado, é frustrante, mas o servidor chega na escola, tem um servidor efetivo, aí o diretor vai colocar no campo lá no SysADP essa informação. Nós temos outras situações aqui, nesse caso em tela, e olha que repara, pessoal, que a vaga em todos esses casos elas não voltam. Olha para você ver. Vamos falar aqui então. A vaga para o momento efetivo eu acabei de falar. Vaga inexistente não volta também. Vaga reservada para estabilidade provisória não volta. Vaga inexistente para contratação temporária online não volta. E temos também o caso de vaga além do comporta. O que é vaga além do comporta? É porque já tem candidatos suficientes, servidores suficientes na instituição de ensino. Então ela está além daquilo que se comporta na casa. Então nesse caso, nenhuma dessas vagas aqui, ela retorna para rodada subsequente. Entretanto, qualquer um desses casos que o candidato chegar até a escola, o candidato retorna para a rodada subsequente, nesse caso, segunda chamada, né? Agora, existem situações aqui que a vaga retorna para a rodada subsequente. De uma maneira geral, essa aqui, ó, não comprovação do tempo até 30/6, são chamados erros do candidato. Ele não comprova o tempo até 30/6, não comprova o tempo após 1/7. Lembra aquelas datas do sistema? Não comprova a idade, pessoal. Não comprova a habilitação, a escolaridade, a qualificação e a formação especializada. Repare que em todos esses casos, a vaga retorna para a rodada subsequente, mas o candidato, gente, ele perde, então não retorna para a rodada subsequente. Então vamos continuar aqui, ó. Não comprovação da apresentação de documento pessoal, inobservância das normas vigentes emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. E tem o caso também da recusa da assinatura nas declarações, conforme o anexo 1 da resolução 4498. Então aqui esse quadro descritivo para que vocês possam entender que situação a vaga ou o candidato retorna ou não. Agora eu vou falar sobre os recursos aqui rapidamente. Para os recursos, destacamos a importância da SRE e da unidade de ensino ficarem atentas às instâncias e prazos definidos na resolução 4498. Eu não vou tratar exatamente sobre esse ponto agora, porque vou fazer um vídeo somente sobre os recursos, mas para adiantar, os recursos recebidos pelas escolas deverão utilizar instrumentos de controle do seu recebimento e da expedição de resposta ao recursante, que poderá ser recebido e expedido por e-mail. No caso, o melhor é registrar sempre em ata, com maior detalhamento de informações, tá, pessoal? A resposta deve ser clara e precisa, contendo fatos e dados necessários ao esclarecimento das questões apontadas pelo recursante e respaldadas na legislação vigente. E para finalizar aqui, nós temos algumas orientações no caso de servidor em instabilidade gestacional, deve cumprir normalmente as horas atribuídas ao cargo e função pelo qual estiver sendo remunerada, e sua frequência deve ser apurada normalmente com os registros aí de pontos, sob pena de responsabilidade administrativa de todos os envolvidos. A estabilidade ocorrerá a partir do primeiro dia escolar 3/3 do Código 775, isso é tranquilo. E vamos seguir aqui, alertamos que o prazo da divulgação do edital será com antecedência mínima de 24 horas, conforme disposto no artigo 17. Pessoal, respeitar o prazo, sempre antes de colocar o edital, tem que ter 24 horas de publicidade, tá, pessoal? Atenção nisso aí. Olha, pessoal, um grande abraço para vocês, espero que dê tudo certo, espero que tenha sido útil esse vídeo, mais um vídeo que nós estamos falando hoje, tratando sobre essa instrução importante que é de número 2. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Um grande abraço para você, fique em paz e que Deus te abençoe.